No vídeo de hoje a gente vai entender qual é o melhor parceiro do Alacor. É isso mesmo. Sabe, você fica esperando essas transferências como transferiu ganhou, ou transferência em que existe redução na conversão e bônus. E tem gente que fica esperando promoção que já não vem há muito tempo. Pode até vir. Mas às vezes a condição padrão, a condição sem promoção, já é mais do que suficiente. E até melhor do que algumas outras oportunidades. No vídeo de hoje eu vou te explicar isso de maneira simples, vou compartilhar uma planilha onde eu vou te mostrar na prática por que eu considero que existe uma oportunidade gigante de transferir seus pontos e milhas dos parceiros do Alacor para o Alacor sem esperar promoção. Tá? O que é um desconto bom em hotel? 5%, 10%, 15%, 20%? Você não vê. Né? Você até vê o hotel fazendo campanhas de 20% de desconto, mas são campanhas agressivas, né? Inclusive teve até recentemente uma de 25%. São campanhas assim que as marcas, os hotéis colocam energia nisso, né? São descontos muito bons, né? E eu acho que os viajantes, principalmente a turma que entende mais de milha, ou acaba se aprofundando mais em milha, acaba ficando dependente de promoção. Ou seja, se não houver promoção, não vale a pena. Então eu vou me condicionar a só planejar a minha viagem depois que aparecer uma promoção. Gente, sim, o meu papel aqui é simplificar para vocês. Tá vendo esse mundo aí, ó? E não vai ter, vai ficar te esperando não, tá? Às vezes você tem que marcar umas férias, mas não tem promoção, aí você não vai, porque é caro. Aqui eu vou primeiro quebrar algumas né, algumas verdades que às vezes você ouviu que... Primeiro, não se espera promoção a não ser que você trabalhe em uma empresa que você sabe que vai acontecer uma promoção daqui a um mês. Não existe nenhuma previsão de que vai acontecer algo igual ou melhor do que já aconteceu no passado. Então vamos lá. O meu cadastro no programa de fidelidade ao Alacor, ele existe desde 25 de julho de 2017. Nesse meio tempo, até quando eu comecei realmente a virar um usuário extremamente ativo no programa, né, explorando todas as possibilidades, eu já vi tudo quanto é promoção, tudo quanto é oportunidade, em frequências variadas. Então, vamos entender uma coisa aqui. Lembrando, eu sou Pedro Orador, aqui nesse canal eu falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas de uma maneira extremamente simples, buscando ser o mais didático possível, para que vocês consigam viajar bastante, sempre pagando mais barato do que a maioria das pessoas, e não... E assim, meu objetivo principal é que não fique dependente de promoção, tá? Não fique dependente de promoção. E aqui, os meus conteúdos são sem miséria de informação também. Vamos entender o negócio. Tá vendo aqui? Esses são todos os possíveis cenários para a gente transferir nossos pontos dos parceiros do Alacor para o Alacor. Então a gente tem parceria, né? O Alacor tem parceria com Azul, BRB, Esfera, Latam, Livelo e Smiles. E essas condições aqui são as possíveis variações de acordo com o histórico passado, tá? Agora eu vou voltar para mim de novo, para vocês não ficarem lendo o nome fora de hora, né? Para vocês não ficarem relacionando aí com os números fora de hora. Seguinte, ponto realmente, eu acho que não existe oportunidade para viajar mais barato do que usando seus pontos e suas milhas. Esqueça balcão de milha, tá? Balcão de milha é você usando milhas de outra pessoa para viajar. As companhias aéreas tendem a ser bem contra isso, derrubar a reserva, enfim, o tempo todo estão buscando maneiras de restringir esse tipo de atividade e automaticamente, se você emite uma passagem com milha em uma pessoa que você não confia, ou pessoa que você acabou de conhecer, com as milhas de terceiros, você pode acabar tendo uma dor de cabeça para sua viagem ser um perrengue, e o próprio canal aqui já diz, né? Meu objetivo é fazer com que sua viagem seja sem perrengue. Então, eu não uso as minhas milhas para ninguém, a não ser para mim e minha esposa.
Inclusive, eu tenho uma agência de viagem, e nessa agência de viagem eu cuido da viagem de milhares de pessoas todos os anos e cada vez mais. Só que eu não uso as minhas milhas para a sua viagem. Eu uso os nossos fornecedores, os nossos contatos diretamente nos hotéis, nas companhias aéreas, nas empresas de passeios, nossos contatos ao redor do mundo. Então, a agência de viagem tem acesso a sites, né? Login e senha, como se fosse Booking, Decolar, CVC, exclusivo para a agência, onde existem condições mais atrativas na grande maioria das vezes, ou o mesmo preço de sites. O grande diferencial é que realmente uma agência de viagem de quem viaja vai não só te passar preço de pacotinho, como se fosse um produto do supermercado. Ela vai entender o que você quer viver para te proporcionar aquela experiência completa, né? Para a viagem não ser um perrengue, decora isso. E eu, como viajante, eu uso muito ponto e milha. Então aqui eu te ajudo a usar seus pontos e milhas, a acumular ponto e milha e usar da maneira certa, tá? E caso você precise da minha ajuda para o que você não consegue usar as milhas, eu posso resolver tudo aqui pela nossa agência de viagem, só que eu não faço milagre e eu não vou conseguir as condições que eu mostro que você consegue usando as suas milhas, beleza? E quando você traz toda a viagem para a gente, e você quer uma ajuda para emitir a passagem dessa viagem com as milhas que você tem, a gente faz isso sem custo também. Então acho que ficou claro, na descrição tem mais detalhes. Bora lá. Seguinte, existem conversões, eu vou fazer alguns cenários aqui, tá? Vamos lá. Existe uma conversão chamada conversão padrão. Então, você vai ver que cada programa de fidelidade tem sua conversão padrão para o Accor. Esfera, por exemplo. Eu tenho que transferir um mínimo de 30 mil pontos. Padrão é para quem não é clube, tá? Para quem não assina Clube Esfera, Clube Livelo, Clube Smiles, Clube Latam, Clube Azul, é conversão padrão. Qualquer pessoa que tem cadastro nos dois programas, o cadastro gratuito, consegue transferir. Tá? Então eu tenho um mínimo de 30 mil pontos que eu tenho que transferir do Esfera, e a conversão é, a cada 3.500 pontos Esfera, eu tenho 1.000 pontos ao Accor. E aqui é bem importante a gente deixar claro que 1.000 pontos ao Accor equivalem a 20 euros. Deixa eu colocar a moedinha do euro aqui. Formatar, número, moeda. Oxi. Deixa eu dar pausa para vocês não ficarem vendo isso, né? Beleza. 1.000 pontos ou 20 euros. Hoje já tem a cotação do euro aqui, isso é uma formulazinha. Essa planilha vai ficar para vocês, tá? É só clicar no link que está na descrição, clicar em arquivo, fazer uma cópia. Então, se cada 1.000 pontos valem 20 euros e hoje 1 euro vale 5,93, eu tenho essa formulazinha aqui que me mostra que 1.000 pontos ao Accor hoje valem R$ 118,62. Então, eu preciso transferir cada 3.500 pontos do Esfera para ter 1.000 pontos ao Accor, que valem R$ 118,62. É exatamente isso que essa planilha mostra. Ela mostra o valor que eu tenho quando eu transfiro cada lote, né, esse lote individual, e qual é o custo que eu tenho para gerar esses pontos. Mas, Pedro, eu tenho os pontos acumulados no cartão. Eu comprei ali um celular, uma geladeira, uma televisão e ganhei os pontos. Não teve custo para mim. Olha, se você tivesse ganhado um carro num sorteio do supermercado, aqueles do cupomzinho que você coloca lá, nunca vi alguém ganhar, mas diz que ganha. Se você recebesse esse carro, você poderia trocar por um almoço, beleza? Um exemplo, tá? Um exemplo horroroso, mas só para vocês terem ideia. Porque o carro não teve custo. Mas ninguém faz isso, porque o carro tem um valor de mercado. Afinal, o carro eu posso vender o carro, eu posso trocar o carro em 2 motos, eu posso, enfim, dar entrada no carro para comprar uma casa, sei lá, 1 milhão de coisas que eu posso fazer no carro, porque o carro tem um valor de mercado. Os pontos também. Com os pontos eu posso resgatar uma passagem, eu posso enviar para outro parceiro, eu posso trocar por um jogo de panelas Tramontina, que é uma péssima ideia, ou eu posso deixar expirar. Existem várias escolhas boas e escolhas ruins. Nesse caso, você fez uma escolha, que é transferir para um parceiro. Então, existe um custo de oportunidade que você deve considerar. E esse custo de oportunidade é só para você ter na cabeça assim, quanto que vale mais ou menos 1.000 pontos Esfera ou 1.000 pontos Livelo, ou 1.000 pontos de banco? Mais ou menos R$30. Então aqui eu deixo, ó,
Esse é o valor de mercado. Eu sempre considero o valor de mercado, isso aqui muita gente confunde, porque é o seguinte, o valor, muitas vezes a gente tem a oportunidade de comprar pontos. Comprar pontos em transferência do carrinho, comprar pontos em quando o programa de fidelidade oferece bônus, desconto e etc. A gente consegue comprar por valores até abaixo desses aí que estão informados, tá? Mas sempre que a gente for usar, eu gosto de colocar o custo de oportunidade para a gente saber o valor do que a gente está trocando, tá? Vou te dar um exemplo de novo, então. Vamos dizer que lá, meu avô, uns 70 anos atrás, que eu lembre bem, não sei se era uma piada, um trem assim, mas ele trocou acho que 9 galinhas em uma fazenda. Tipo um trem assim, não lembro direito. Mas é uma coisa assim. Acho que numa proporção menor, mas não sei se era 50 galinhas numa fazenda, um trem assim. Muitos anos atrás, onde terra não valia muita coisa, né? Então quer dizer que, se ele quiser, algum tempo depois, ele já faleceu, nem existe mais nada, né? Mas se ele quisesse um tempo depois pegar essa fazenda e trocar por um boi, ele poderia, só que não faria sentido nenhum, principalmente nos dias de hoje. O que eu estou mostrando é, uma coisa é o custo que você tem para comprar uma pontuação. Outra coisa é, isso quer dizer que você está fazendo uma escolha consciente de pagar mais barato, ou pelo menos no máximo o valor dos pontos, para ter mais possibilidade de utilização. Combinado? E na hora de usar, você tem que usar pelo valor desse produto, vamos dizer, né? O valor desse item. Então, o valor de mercado é diferente do preço. Eu sempre gosto de usar pelo valor de mercado. Fazer um bom negócio na compra é essencial, mas na hora da utilização, eu considero usar pelo valor de mercado para a gente ter referência. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que cada 1.000 pontos esfera vale R$30 no mercado. Logo, se eu preciso de 3.500 pontos esfera para ter 1.000 pontos ao Accor, eu tenho um custo de R$105. Opa, aqui visualmente me mostra que estou fazendo um bom negócio, né? Estou pagando mais barato em algo que vale mais caro. Então quer dizer que na transferência padrão já tem ganho, livelo e esfera, né? A gente vai depois olhar tudo aqui, tá? No BRB aumentou, era 3.500, também aumentou. Então eu preciso de 120, eu tenho um custo de R$120 para gerar os pontos na casa dos 118. Quer dizer que é ruim? Depende. Seus pontos estão para expirar? Melhor transferir do que deixar expirar. Seus pontos, você vai usar esses pontos para alguma coisa? Melhor transferir e usar em uma hospedagem que você precisa do que trocar por alguma coisa que você não precisa. O pensamento é esse. Entenda que nem sempre tem que ficar olhando matematicamente se faz sentido. Porque se você não usar esses pontos, o valor desses pontos vai a zero. Então é melhor utilizar para algo que você precisa do que deixar expirar. Esse é o pensamento principal. Smiles. Eu preciso de 8.000 milhas Smiles. Ah, mas cada 1.000 milhas Smiles no mercado valem mais ou menos R$16. Então 8 vezes 16, 128. Financeiramente não me parece interessante aqui, mas cai no mesmo cenário. Você vai usar essas milhas Smiles para alguma coisa? Tem alguma passagem que você precisa comprar? Não. Ó, antes do vencimento, você vai fazer qual escolha? Você vai inventar uma viagem no meio que você não quer fazer, que você não precisa? Você vai trocar para um jogo de panelas Tramontina? Uma torradeira? Que duas torradas ela estraga? Ou vai transferir para um hotel que você precisa? Então é muito sobre necessidade. Às vezes você precisa de uma torradeira, que você gosta de uma torradinha quente e a sua estragou. Mas a escolha é sua. Eu estou aqui para te ajudar a viajar e não para comprar torradeira. Latam, 6.000 milhas equivalem a 1.000 pontos ao Accor. Opa, tá melhor do que Smiles? Não, porque as milhas da Latam valem no mercado por volta de 25, 26. Eu deixo 25 aqui. Eu fico alternando, mas é 25, 26. Então eu trocaria R$150 por algo que vale no mercado 118? Depende de novo. No geral, para quem viaja muito, não faz tanto sentido. Agora, em uma necessidade pontual que você precisa de um hotel e não vai usar as milhas ou vai expirar, claro que faz sentido. E azul aparece aqui matematicamente como a pior opção, tá? Então aqui, olha,
eu já tenho um cenário direto, que é um cenário em que, se você não for clube de nada, nem clube azul, nem clube livelo, nem clube de nada, e nem clube all signature, você ainda assim tem desconto em hospedagem. Porque você está transferindo pontos que valem menos e transformando eles em pontos que valem mais. Sem contar que você está transformando pontos que provavelmente você não vai usar em algo que você, acompanhando o canal, entende que vai utilizar para hospedagem no mundo todo. Beleza? Então esse é o ranking dos melhores para os piores matematicamente para quem pensa em desconto, na condição padrão, na condição em que você não é clube de nada, tá? E saiba que você tem desconto. Livelo e esfera, você pode transferir qualquer momento que você está tendo, pelo menos no cenário de hoje, que o euro está baixo, 11,49%. Beleza. Aí você tem o All Signature que te dá 10% em toda a conversão. Se eu assinar, qualquer plano me dá 10% de bônus, ou seja, me dá mais pontos que valem mais dinheiro. Olha que interessante. Só de assinar o All Signature, eu não preciso ficar esperando promoção de livelo e esfera, na minha opinião. Você assinando o All Signature, você tem 20% de desconto em hotéis com euro baixo. Você tem desconto com BRB. Se quiser tirar seus pontos BRB por algum motivo, não sei, né? Isso não é uma sugestão, mas talvez dá uma olhada nas notícias. Enfim. Smiles. Smiles estava negativo. Se você for olhar BRB e Smiles, financeiramente não vale a pena. Aí você assina o All Signature, que eu já cansei de falar aqui que vale a pena, e já começa a ter ganho, transferindo seus pontos para lá, você está tendo desconto em hotel. Aqui empate técnico, né? Eu considero até 3% é empate técnico. Porque oscila, né? O euro movimenta um pouquinho, então está sempre empatado. Latam e Azul continua com uma vantagem, assim, realmente se você tiver os pontos para expirar e não for utilizar, vale a pena, mas enfim, você tem outras opções legais para fazer que podem te dar mais retorno do que esse cenário aqui. Só que tem algumas condições, tem alguns paralelos aqui, tá? Vamos lá. A gente tem a condição especial. Especial é o quê? Smiles e Azul tem uma condição em que a conversão ela reduz para quem é clube. Azul para quem é clube, diamante para quem tem um cartão, mas isso, no final das contas, acaba sendo para quem é clube ou diamante. Essa última, inclusive, só entrou quem é clube, tá? Então essa condição especial é uma redução que, quando não existe campanha, é para quem é clube diamante na Smiles e para quem é clube diamante e tem um cartão Azul Visa Infinity na Azul, tá? Na Smiles, ao invés de 8, você precisa de 7.000 pontos para transformar em 1.000. E Azul, ao invés de 11.250, você precisa de 9.000, tá? No final das contas, considerando o mesmo valor dos pontos aqui, vou até colorir de uma letra diferente, azul. Azul escuro, assim. Pra gente diferenciar. Beleza. Então, olha só. Eu tenho uma condição especial. Será que vale a pena ser clube? Só que eu já estou puxando. Deixa eu fazer uma. Aqui eu já estou colocando na ordem do ranking. Olha só. Azul, que era a pior condição, quando você é clube, ela já fica até melhor do que a Latam. Deixa eu tirar todo mundo os 10% aqui. Tá? Vamos atualizar isso aqui. Seguinte. Quando todo mundo é clube, já que a gente está analisando o cenário especial, onde dá benefício para quem é clube, eu vou entender que quem assina um clube azul e quem assina um clube livelo já entendeu que assinar quem assina clube azul e Smiles vai assinar o All Signature também, porque já entendeu que isso tem ganho. Olha que interessante isso aqui. Nesse cenário, eu já tenho vantagens financeiras, sendo esfera, livelo, Smiles em condição especial já está me dando 15% de desconto em hospedagem, BRB 8%, Smiles padrão empate técnico. Azul, praticamente empate técnico também, é 3%, oscilando para lá e para cá, empate técnico, tá? Latam e Azul, não mudou nada para esse cenário padrão, então acaba não valendo a pena. Então olha que interessante, 15% em desconto em hospedagem, sem esperar promoção nenhuma. Apenas transferindo
sendo clube, que é o que eu falo com certa frequência. Clube geral, né? Clube de outros programas, né? De todos os programas. E aí, a gente tem uma outra situação, que é especial mais redução. Aqui é o seguinte, quando a gente está em campanha, deixa eu voltar aqui, vou só incluir. Quando existem campanhas de transferência, normalmente Azul, Smiles e Latam reduzem a conversão durante a campanha, tá? Então, olha só, eu vou até atualizar aqui para deixar em ordem dos descontos. Smiles em época de campanha, ela é a melhor opção em relação a quem está querendo só o desconto assim direto, né? Que está pensando no desconto direto. Então, só de estar reduzido, sendo ao Signature, eu tenho 26,5% de desconto em hotéis. Latam PES, que era quase lanterna, já vem para segundo colocado, porque ela sai de 6 mil para 4 mil. Ou seja, antes eu precisava de R$150 para ter 118. Agora, eu com um custo de R$100, eu acabo tendo aqui 1.000 pontos ao Accor, né? E sendo assinante ao Signature, eu tenho aqui o bônus que me dá aí 23,36%. Eu acho que só tem uma coisa errada aqui, peraí. Azul especial aqui, ó. Tá errado isso aqui. Azul acho que é segundo, quer ver? Cadê? Não, é esse mesmo. Então, quando eu venho aqui, eu começo a perceber que aproveitar campanhas, legal, eu consigo ter mais desconto. Mas tem gente que fica esperando Smiles e Latam fazer campanha para ter 3% a mais de desconto em hospedagem, sendo que poderia transferir Esfera e Livelo, que padrão, que não distingue quem é clube de quem não é, que mantém tudo como está, do jeito que é, e dá 19% para quem é assinante ao Signature. Tá? Esperar a promoção é oportunidade, não é condição para viajar. É isso que eu tento repetir para a maioria de vocês aí que me acompanham. Tá? Então, olha, Smiles na condição especial é ainda melhor, ó, sem redução, é ainda melhor do que a Azul em época de promoção. Tá? Lembrando que aqui eu só estou avaliando a condição sendo clube e com redução na conversão de pontos. Porque normalmente em campanha, por exemplo, olha, vamos dizer que agora a gente está em campanha, e a gente está em campanha, né? A Azul está dando 30% de bônus. Opa, já muda tudo. Nesse cenário que a gente está vendo só a Azul com bônus, eu tenho 30% de bônus, né? 20 mais 10 para quem é clube, e ainda tem a condição padrão aqui com 20% também para quem é clube, fazendo com que, sim, quem é clube azul nessa promoção tenha 27% de desconto. Então, peraí. Você está me falando que a azul em promoção de 30% é praticamente a mesma coisa do que a Smiles com bônus de 10%? Só do All Signature? É. Se Smiles coloca um bônus de 20%, o desconto dela vai a 37,75%. Se uma Latam coloca bônus de 20%, o desconto dela vai a 35%. Se o Livelo coloca bônus de 30%, né, 20 mais 10, o desconto dela vai para 32%. Então, no final das contas, a gente tem que avaliar o custo que eu tenho em comparação com o ganho que eu tenho. No final das contas, todo mundo quer pagar mais barato no hotel. E fica muita gente fazendo tanto de matemática à toa que não faz nenhum sentido. Tá? Então eu gosto sempre de comparar em proporções normais, em épocas de campanha, para mostrar que às vezes você está esperando algo que é pior do que você pode fazer e transferir a qualquer hora.
É só escolher o parceiro certo. Então, para resumir esse tópico, vamos chegar aqui no cenário. Não existe promoção de nada. Você não é clube de nada. Qual é a melhor opção de transferência? Livelo e Esfera. Ó, você não é clube de nada. Livelo e Esfera, você tem 11,5% com o euro a 5,93. Vamos dizer que você entendeu e assinou ao Signature. Só o ao Signature. Você não assinou o Clube Azul, não assinou o Clube Smiles, nem nada. Seu desconto no Livelo e Esfera já foi para 20%. 20%. 19,5%, arredondando 20%, né? E Smile e BRB, 8%. Então, maravilhoso. Você não precisa assinar Clube Livelo, não precisa assinar Clube Esfera, assinou ao Signature, 20% de desconto. Tá? Então, a escolha para quem quer assinar menos clubes possível é assine ao Signature. Tá? Você, sem promoção, a qualquer hora, você pode ter 20% de desconto de hospedagem. Ah, não, mas eu quero assinar os clubes para ver qual que é o mais vantajoso. Então, vamos ver especial aqui. Assinando ao Signature, já entendeu, né? A melhor opção, além de Livelo e Esfera, que são primeiro e segundo colocado empatado, né? Smiles. Smiles é melhor disparado do que Azul, por exemplo, em condição especial. Empate técnico não se paga, tá? Tá, legal. Começando a entender esse trem. Mas em época de redução? Época de redução normalmente vem com bônus. Então vamos comparar aqui. Ó, Livelo na condição padrão, com bônus de 20%. Azul, condição especial, redução, com bônus de 20%. Esfera, condição padrão, com bônus de 20%. Smiles, condição padrão e redução. Opa. Cadê Smiles com redução? Cadê Smiles? Ah, Smiles está aqui em cima. Já está melhor, esqueci de rolar a tela para baixo. Ó, Smiles com opção de redução para quem é clube, 20%. Latam, redução com 20%. Vou repetir. Sempre que reduz a paridade, ou quase sempre, né, praticamente sempre, vem com redução mais bônus. Então aqui eu estou considerando o cenário de todos os parceiros do Accor fazendo transferência ao mesmo tempo com as melhores condições, as condições que a Azul está fazendo agora. Tá? O que a gente teria? Então eu vou excluir aqui. Especial, vou colocar o BRB também, né? Cadê o BRB? Tá aqui. As demais são, né, condições que não entram nesse cenário. Então eu tenho isso aqui. Se todo mundo, se a Azul fizesse, se o Accor fizesse promoção com todos ao mesmo tempo, eu teria esse cenário aqui, tá? Qual é o melhor parceiro para você esperar, se tiver que esperar? Smiles, 37,5%, quase 38% de desconto. Latam, 35% de desconto. Livelo e Esfera, 32% de desconto. Smiles, 27% de desconto. Azul, 27% de desconto. BRB, 22% de desconto. E Azul, para quem não é clube, 7,59%. Então, gente, no final das contas, esperar a promoção é oportunidade. Agora, não existe nenhuma garantia que vai vir alguma coisa com 20%. Tá? Pode vir alguma coisa com 10%. Olha o tanto que isso muda. Tá? Smiles vai para 32%. Latam, 29%. Ainda é bom. Mas a gente tem aqui, por exemplo, a Azul, se vier com uma promoção de 20%, fica igual o Livelo e Esfera fora de promoção, sem ter que assinar clube. Eu sou a favor de assinar clube, tá? Estou te mostrando que esperar a promoção nem sempre é a melhor estratégia. Tá? Planeja primeiro a viagem. Faz a viagem, planeja do jeito que você imaginou. Depois vai implementando oportunidades para tornar isso mais barato. Se você condicionar a sua viagem à promoção, não vai sair de casa. Ou vai ficar nessa de, não, eu vou esperar a Black, nossa, eu vou esperar agora o mês do consumidor. Agora o mês do cliente vai. 70 anos aí, eu dou no joelho, não faço com você sair do lugar. Tá? Essa é a minha visão, aqui é meu canal, eu passo a minha visão para te ajudar a viajar sem perrengue, né? E de maneira, obviamente, mais barata do que na maioria das vezes. Na bio tem mais informação, na descrição tem mais informação, tem essa planilha para você dar uma brincada aí também. Até o próximo vídeo. E segue o canal.